Para você que é fã do Daniel Mastral e acredita que o que ele falou é verdade, que o demônio pode se arrepender, tá? Eu peço que você assista esse vídeo até o final para você tirar a sua conclusão à luz da Bíblia, porque o Daniel Mastral ele está falando de coisas, mas ele não está mostrando na Bíblia. Eu vou mostrar para você na Bíblia que Jesus disse que Satanás já está condenado e não tem. Se ele já está, não tem mais salvação para ele, entendeu? Já está, né? Até mesmo você vai ver textos bíblicos dizendo que homens, assim, não terão mais chance de salvação. Imagina o querubim ungido que desfrutava da glória de Deus. Então assista o vídeo até o final antes de tirar a sua conclusão e depois você deixa o seu comentário aí embaixo que eu quero ouvir a sua opinião. O diabo será perdoado? Ele vai se arrepender, né? Ou não? Né? Deixa a sua opinião aqui embaixo, quero saber, tá bom? Aproveite o vídeo. Se Deus é onipresente, onipotente, sabe por que ele não acaba com o demônio? Porque o demônio é filho. Ele não vai matar o filho. Fala galera, tudo certo? Você que veio lá do vídeo de apresentação, esse aqui é um vídeo só para quem é inscrito aqui no canal, para quem clicou no link, né, que eu falei, né? E eu vou estar mostrando para você que à luz da Bíblia que Daniel Mastral tá com as viagens e é viagem, gente. Viagem total. E assim, é perigoso esse tipo de ensino, porque, meu Deus, o diabo virou bonzinho, né? Milhares de anos aí o diabo só fazendo mal na humanidade, influenciando as pessoas a fazer o mal, né? Mas no final vai dar tudo certo, Deus vai perdoar ele, porque né, ele é filho, né? Como diz o Daniel Mastral. Mas nós vamos para a Bíblia, né, pessoal? Nós vamos para a Bíblia e a Bíblia vai responder. Eu vou ler alguns versículos da Bíblia aqui com você e aí você vai tirar a sua conclusão, tá? Eu não fiz aqui um estudo assim de forma cronológica, tá? Peguei versículos aleatórios para ler para você entender que Daniel Mastral está com uma doutrina meio esquisita aí, né? Para não chamar doutrina de demônio. Essa é a verdadeira doutrina de demônio, né? Porque o cara tá falando que o diabo vai ser salvo, né? Misericórdia. Então vamos lá. Vamos para a Bíblia. O primeiro texto que nós vamos ler é Apocalipse, capítulo 20. Vamos começar com Apocalipse, né? Já para, assim, já vou começar lá pro final, lá, né? Para você ver que a doutrina do Mastral, ela tá bem esquisita. Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 10. Diz o seguinte: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então vai ter o governo milenar de Cristo, do Messias, né? Que nós estaremos governando aqui com ele. Aqueles que forem escolhidos, né? Para governar com ele. E Satanás será solto depois, por 1000 anos. E sairá para enganar as nações. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a seguir. Que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então, Satanás será solto, vai seduzir as nações de novo e vão se levantar na batalha final contra a cidade santa, contra o povo escolhido de Deus. E aí diz assim: as nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, Jerusalém, né? Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Tá lá os filhos do demônio, lá, tudo influenciado pelo demônio, querendo destruir o povo de Deus, né? A cidade santa, querendo tomar a cidade santa. E aí Deus vai mandar fogo do céu e devorou. Então Deus tá mostrando aqui que ele tá perdoando, né? Os homens, presta atenção, os homens que estão sendo influenciados serão eliminados. Né? Imagina quem está influenciando. O que vai acontecer com ele? Né? Versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, segundo a teologia de Mastral, o diabo vai ser perdoado. Segundo a teologia de João, na ilha de Patmos, o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado dia e noite para todo o sempre. Então alguém está mentindo.
Ou Daniel Mastral está mentindo, ou João na ilha de Patmos está mentindo. Ou o Apocalipse é uma grande mentira. Mas vamos lá, tem mais. Isso aqui é só o começo. Vamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Vamos achar aqui Apocalipse. Gente, na hora que eu vi isso aí, cara, eu fiquei assim impressionado. Porque isso é muito sério. É muito sério. Doutrina de demônio. Mas vamos lá. Vamos deixar a Bíblia falar, né? A gente fala demais, vamos deixar a Bíblia falar? Vamos deixar só a Bíblia falar? Não vamos ficar enfeitando o pavão, né? Não vamos aqui querer ser mais do que Deus, né? Querer saber mais do que Deus. Não, vamos nos manter humildes aqui, né? Porque a gente depende de Deus, né? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. O que diz lá? No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ela havia enganado todos os que receberam a marca e adoraram a sua imagem. Os dois, os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, esse Deus cruel aqui da Bíblia está errado. O que está certo é o Deus amoroso do Daniel Mastral que vai perdoar o Satanás. Porque o Satanás vai se arrepender, o Espírito Santo vai tocar no coração dele, vai convencer ele. Depois eu vou mostrar para vocês que não tem como ele ser convencido. Mas vocês estão entendendo, né? O tamanho da mentira, né? Que esse cara está falando. Versículo 21. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, né? E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, né, houve ali um juízo realmente de Deus e Deus veio eliminando tudo, né? Não tem perdão, não tem conversa, né? O perdão é agora e era para ele que estava lá, que desfrutava de tudo, né? Mas o que ele disse? Satanás. A Bíblia diz que por causa da sua formosura, o seu coração se orgulhou e ele disse: subirei ao céu, acima do trono de Deus me assentarei e serei igual ao Altíssimo. Ou seja, ele quis estar acima do Todo-Poderoso, mesmo desfrutando de tudo. É aquele filho que tem tudo do pai e chega um momento e fala assim: não quero mais. Não quero mais. Ele assinou, ele fez um documento, documento abrindo mão da herança dele. Ele disse: eu não quero viver na glória contigo. Eu quero conhecer o outro lado. E ele foi conhecer. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14. Vamos deixar a Bíblia falar, né, pessoal? Porque se a gente ficar falando, a gente fala demais, né? Mas vamos deixar a Bíblia falar. Vamos expelir essa doutrina de demônio aí do Daniel Mastral, porque essa é uma verdadeira doutrina de demônio. A doutrina que vai salvar o demônio. Vamos lá. Olhei capítulo 14 de Apocalipse, versículo 9 ao 13. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Então, esse texto está dizendo que aqueles que receberem a marca, então, até as pessoas que forem enganadas e receberem a marca, elas serão condenadas. Mas por quê? Porque aqui dentro da nossa cabecinha, ó, Deus botou um negócio, um sinal assim de que a gente pertence a alguém. Mas muitos não querem. A gente não quer. A gente quer o demônio, né? A gente quer o mal. Vamos lá. E a sua fumaça... E a fumaça da sua aflição será exalada para todo o sempre. Não, João tá brincando aqui com a nossa fé, né? João falou isso aqui, João não tinha o que fazer e falou assim, ó, a fumaça vai ser, você vai ser atormentado aqui, ó. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre.
para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Veja bem, se para as pessoas que receberem a marca da besta, o ser humano que não tem o conhecimento pleno que Satanás tinha na glória, ele usufruía de toda a glória. Ele estava no campo da eternidade já. Ele já desfrutava da glória da eternidade. Ele não quis. Se para nós que somos limitados vai ter uma condenação dessa, imagina para ele. Mas vamos lá. Segundo Daniel Mastral, ele será perdoado. E para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum. Não haverá repouso algum. Dia e noite sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz grande do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Chegou a hora de ceifar a terra. Então lá no final, meu amigo, nós vamos ser aprovados pelas nossas obras. As nossas obras nos acompanham. Então quando a gente chegar diante de Deus, Deus vai olhar e falar assim: o que você fez com os 70 anos de vida que eu te dei? O que você fez? O diabo passou milhares de anos destruindo as nações, blasfemando da criação de Deus, promovendo o maior tipo de discórdia na terra. Todas essas são as obras dele. Mas aí lá no final, Deus vai falar: não, eu vou te perdoar porque suas obras são boas. Ai, ai, ai. Vamos lá. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14 ao 15. Vamos ler a Bíblia, né, pessoal? Vamos deixar a Bíblia falar, né? Vamos deixar a Bíblia falar? Se a gente só deixasse a Bíblia falar, 14 ao 15. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o nome do diabo, de Satanás, está no livro da vida? O Messias estava lá tentando nos salvar. Quem foi lá tentar o Messias? O diabo. Me adore. Queria ser adorado pelo Filho de Deus. Você acha que o nome do diabo está no livro da vida? O que você acha? João 16, do 8 ao 11, olha o que diz aqui, presta atenção. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aqui cai por terra a teologia satânica do Daniel Mastral, quando ele diz que o diabo vai ser perdoado. E Jesus que falou aqui, ó. Você vai acreditar em Daniel Mastral, que está dando uma opinião de um negócio que não sei de onde que ele tirou, ou nas palavras de Cristo? Foi Cristo que falou isso. O príncipe deste mundo já está condenado. Então, ele está falando aqui de quando o Espírito Santo viesse, o nosso consolador, o intercessor, né? Que ele atua em nós como um advogado. Ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele deu para nós a certeza de que vai ter um julgamento. Vai ter um julgamento. Nós seremos julgados. Nós sabemos disso. Quando o Espírito de Deus entra em nós, nos convence do pecado, da justiça de Deus, Deus é justo e nada vai passar, e do juízo, nós seremos julgados. E aqueles que se converteram, se arrependeram dos seus pecados, aqueles que reconheceram a justiça de Deus, que Deus é justo em tudo que ele faz, esses vão ter a certeza do seu julgamento. Eu vou ser salvo ou não.
Uma pessoa que foi impactada pela verdade, ela tem essa convicção. Mas Jesus já está dizendo aqui o seguinte, ó, Satanás, ó, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João, capítulo 16, versículo 8 ao 11. Então, Satanás já está condenado. Já está. Não tem possibilidade para ele, porque ele já está. Entende? Porque ele estava num outro campo, numa outra realidade que não é a nossa. Ele já desfrutava da eternidade, da glória, do amor, de tudo que Deus tinha, era dele. E ele quis ser mais do que Deus. É a síndrome do filho que quer ser maior que o pai. Né? Que o filho que tem um bom pai e quer ser mais que o pai. Né? Essa é a ideia. Tá? Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 8. Vamos ver o que Hebreus diz sobre isso. Hebreus capítulo 6. Isso aqui é a chave para a gente finalizar tudo. Sigamos, pois, avante, versículo 3. Sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. O grave perigo de rejeitar a fé. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Está falando aqui de pessoas que provaram toda a glória de Deus, tiveram experiência com Deus, né? E provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, ou seja, elas receberam nelas um toque da eternidade. Está falando de homens limitados, tá? Da era que está por vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Portanto, a terra que absorve a chuva que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. Então, simplesmente não faz sentido essa frase do Daniel Mastral, de que o demônio será perdoado. Né? Infelizmente, queridos, isso é uma doutrina, eu assim, arrisco dizer que é uma doutrina de demônio. É a verdadeira doutrina de demônio. Está defendendo o demônio. Né? E o próprio Jesus aqui falou que o príncipe desse mundo já está condenado. Já está. Se ele já está, não tem absolvição, porque ele já está. Entendeu? Já está. Né? E eu li aqui um monte de versículos. E a Bíblia está cheia de referência. O inferno, o lago de fogo, né? Satanás será lançado no lago de fogo. Ah, ele vai ficar sofrendo lá para toda a eternidade, infinito? Não sei, aí é Deus que sabe. Se vai ser infinito, se vai chegar um momento que ele vai ser aniquilado e vai desaparecer, não sei. Para mim não me interessa. Agora eu não consigo acreditar que o Deus que vai cobrar boas obras de nós, e a gente vai chegar lá, vai ter que apresentar as nossas boas obras, que esse Deus vai absolver aquele que espalhou o mal entre as nações por milhares e milhares de anos, praticando os maiores tipos de atrocidades possíveis e inimagináveis, usando a mente de homens e fazendo as coisas mais perversas da terra. Agora, para finalizar, eu quero ler Apocalipse. O que diz Apocalipse? Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz assim: o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, está falando das pessoas, né? Os covardes, os incrédulos, aqueles que não acreditavam em Deus, né? Os ateístas, os depravados, os imorais, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual,
os bruxos e ocultistas, os idólatras e os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Essa aqui é uma linguagem mais próxima do original hebraico. Então, Jesus falou assim, ó, que Satanás ele foi homicida desde o princípio, porque não se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, Satanás, a Bíblia diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Satanás se rebelou contra Deus, então ele é um feiticeiro. Porque o feiticeiro é aquele que seduz, que encanta. Né? Então ele encantou e seduziu milhares de anjos para segui-lo. Então, ele se encaixa em tudo isso aqui, ó. Ele é um covarde. Satanás é covarde ou não? É covarde. Ele é um incrédulo, porque ele, vamos dizer assim, ele não aceitou tudo que Deus tinha para ele. Né? Para ele foi pouco aquilo. Ele achou que aquilo não era tão bom assim. Né? Não creu. Ele é um depravado, é ou não é? Ele é um assassino, é ou não é? Ele é um imoral, é ou não é? Não é ele que enche o coração das pessoas de imoralidade, de sensualidade, de pecado, de nojeira? Não é ele, é ele. Né? Ele ali, daí fala dos feiticeiros, né? Idólatra, ele não queria ser idolatrado por Cristo. Se prostra de mim e me adore, que eu vou te dar todo esse reino desse mundo. Né? Não é ele que queria ser adorado, não é ele que promove a idolatria, que faz com que as pessoas deixem de adorar a Deus para adorar pau, para adorar artista, para adorar gesso, para adorar, cantor, pregador. Não é ele que faz isso. É ele. As pessoas ficam idolatrando. E não é ele que é o mentiroso, é ele, pai da mentira. Então a Bíblia está falando, está dando todas as demonstrações aqui de que Satanás já está condenado. Ele não tem salvação. Se tem pessoas que vão apostatar totalmente, se tem pessoas, imagine o diabo, que conheceu toda a glória de Deus. Se Deus vai julgar a gente que ainda teve uma limitação, mas aqui dentro ele colocou, né, a chavinha da eternidade. A gente escolhe para onde a gente vai. Né? A gente escolhe adorar a Deus. Mesmo que a pessoa não conheça a Cristo, mas se lá dentro dela ela acredita que existe um Deus superior e que ela quer, dentro do padrão moral dela, ela quer agradar aquele Deus, né? É as obras dela que vai justificar ela diante de Deus. É o que a Bíblia diz. Nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus com as nossas obras. Mas segundo o Mastral, as obras do diabo não são tão ruins assim, pelo jeito, né? E quando ele chegar lá no final, Deus vai dar um jeitinho para ele vai se arrepender, ele vai ficar bonzinho, né? E vai... Meu Deus do céu, né, gente? Mas é isso aí. Para quem entendeu, entendeu, né? A Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz também que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Eu simplesmente li a Bíblia aqui para você. Daniel Massal está falando um negócio que não está na Bíblia. Pelo contrário, é o contrário do que a Bíblia diz. Muito cuidado com os ensinos desse rapaz. Muito cuidado. Que Deus tenha misericórdia da vida dele, que ele se arrependa dessa loucura. E ó, ele tá falando isso aí direto, só procura aí. Tem um monte de vídeo dele, um monte de entrevista dele, ele falando que o demônio, o diabo, não, se ele se arrepender, Deus vai perdoar ele, vai estar tudo certo. Não, a Bíblia já diz categoricamente, Jesus que falou, ele está condenado. Não tem perdão para ele. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu dia. Obrigado por estar aqui no canal. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, faça chegar a mais pessoas, tá bom? Lembrando que do dia 10 a 15 de novembro de 2022, Jornada de Cura da Alma e Restauração aqui em Cascavel, Paraná. É uma escola, um seminário que a gente está organizando para ajudar você a vencer seus traumas, seus medos, seus pecados, suas feridas, tratar as feridas da sua alma, tá certo? Muitas pessoas, elas têm o chamado de Deus, mas elas estão presas por causa de feridas na alma.
Então tem que tratar a alma para você poder fluir no Espírito de Deus. Beleza? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia e conhecereis a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.